Aí pessoal, vamos lá. Aula número 5 de raciocínio lógico para o Mateus, tá? Tabela verdade. Agora nós vamos falar sobre esse conectivo aqui, Mateus. Tá? Essa setinha que significa dizer se P, então que. Tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, vou lembrar, toda aula eu estou lembrando isso para você, o seguinte. Toda proposição ela pode assumir dois valores, ou é verdadeira ou é falsa. Então nós chamamos isso de valor verdade de uma proposição, tá? E as proposições elas podem ser P ou Q, né? P e Q são as proposições. Bom, montando agora a tabela verdade desta proposição então, tá? Então vamos lá. Vou pegar o P e Q e vou montar o P então Q, tá? Que a gente lê isso daqui assim, né? Se acontecer P, então Q. Se P, então Q. Essa é a leitura, tá? Esse conectivo lógico nós chamamos de condicional, tá? É uma condição. Se acontecer alguma coisa, né? Se acontecer uma afirmativa ali a P, então vai acontecer aquilo. É a condição para acontecer aquilo. Tem que acontecer o P. Então a condição para acontecer o Q. Beleza? O que eu quero que você grave sobre esse conectivo? O se P então Q só vai ser falso quando a primeira afirmativa for verdadeira e a segunda for falsa, tá bom? Então vamos lá, colocando aqui os valores lógicos que podem aparecer aqui, os valores verdades, né? Vamos ver, a primeira linha, ó, só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, ó, então isso aqui vai ser verdadeiro. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, opa, então isso aqui vai ser falsa. Ó, a primeira já é falsa, então verdadeira. E a primeira aqui também é falsa, então verdadeira. Tá bom? Então somente vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Muito bem. Vamos pegar aqui um exemplo para você entender isso. Se eu vender um carro, então recebo dinheiro. Claro, partindo do pressuposto que exista honestidade. É brincadeirinha. Tá, então vamos lá. Vender o carro seria o P e o recebo dinheiro seria o Q. Então olha lá. Se P, então Q, como se fosse aquela setinha, tá bom? Vale a pena falar, Mateus, em concursos públicos e algumas provas de universidade, aí, de faculdade, os professores gostam muito de usar essas palavrinhas aqui, ó. O vender o carro, que é o P, que é a premissa, nós chamamos de antecedente, é o que vem antes, né? E o receber o dinheiro, nesse caso, que é o então, né? Nós chamamos de consequente, então a consequência, tá? Então vender o carro é que vem antes, a ideia. Então como consequência eu recebo o dinheiro, então antecedente e consequente, tá? E eles gostam também de usar essas outras palavrinhas aqui, ó. P é condição suficiente para que. Ou se você preferir nesse exemplo, vender o carro, que é o P, olha lá, vender o carro, que é o P, é condição suficiente para receber dinheiro, né? E que é a condição necessária proveniente de P. Quem é o que? Não é receber dinheiro? Então, olha lá, receber dinheiro é a condição necessária proveniente de vender o carro. É necessário, se eu vender o carro, é necessário que eu receba. Beleza? Uma questão lógica de palavrinhas que pode aparecer bastante. Antecedente e consequente, suficiente e necessário. Tá bom? Adiante. Opa, volta. Estou repetindo aqui a tabela verdade do P, então o quê? Só que eu queria que você notasse uma curiosidade agora. Então a curiosidade é a seguinte. Imagine você que eu queira montar uma nova tabela verdade. Ó, coloquei o P e Q aqui, deixei espaço aqui de propósito, porque eu quero montar a tabela verdade agora disso daqui, Mateus. Não P ou Q. Observou que é um E inclusivo, não é o exclusivo, hein? Tá bom? Muito bem. Você notou que apareceu aqui o não P? Né? Uma proposição simples, agora negação desse P. Então foi o seguinte, primeiro vamos lembrar qual que é a ideia do ou inclusivo. Então vamos lá, desculpa, vamos colocar o não P aqui, né? Que você precisa montar. Mas vamos lembrar, o ou inclusivo ele é falso somente quando ambos forem falsos, tá? Uma lembrança, acho que na aula número 3. Pois bem, vamos montar a tabela verdade aqui nos valores verdades do P. Você concorda que o P pode assumir V, V, F, F? Pode, né? O que significa dizer não P? É a negação disso aqui. Então é só pegar isso aqui e trocar. Onde tem V, troca por F.
Quando tem F, troca por V. Então vai ficar assim, né? FF, VV. Pronto. Agora o que? O que é aquilo que nós já fizemos anteriormente, né? Ou ele pode ser verdadeiro, falso, tá? VV, VF, FV, FF. É a mesma coisa que está aqui nessas duas primeiras colunas, tá bom? Muito bem. Bom, agora eu quero fazer esse conectivo aqui, o OU. Só que entre quem? É entre o não P e o Q, tá? Então você vai esquecer a primeira coluna e vai se basear somente no não P e no Q. Então vamos lá, na primeira linha, você vai pegar esses dois aqui para fazer o OU. E o que diz o OU? Que é falso somente quando ambos forem falsos, certo? Ora, pensa comigo. Ambos são falsos? Não, né? Então, verdadeiro. Aqui na segunda linha, ambos são falsos? Ó, na segunda linha, ambos são falsos? São. É falso. Ambos são falsos? Não. Verdadeiro. Ambos são falsos? Não. Verdadeiro. Agora eu quero que você olhe essa coluna e essa coluna. O que você está reparando, Mateus? São iguais. A isso nós chamamos então que o P então Q é equivalente, esse aqui é o símbolo de equivalência da matemática, tá? A não P ou Q, são equivalências lógicas, tá? Você vai aprender isso mais no futuro. Mas eu já quis mostrar para você, tá bom? Mateus, espero que você tenha entendido aí, tá? E vamos para uma próxima aulinha. Um abraço, tchau, até mais.